Olá, meus amigos do primeiro ano, satisfação de vê-los, professor Feitosa. Espero encontrá-los e desejo de coração, todos com muita saúde e paz. Meus amigos, vamos prosseguir com nossos trabalhos, não podemos parar. E nós paramos no capítulo 6, no capítulo aí que precisava de algumas aulas, e vamos prosseguir nossa aula de hoje a partir da página 82, nossa sétima aula. Página 82. Qual o assunto, professor? O Ocidente cristão e a expansão muçulmana. Vídeo aula, mais atividades. Essa maneira que nós conduz essa aula, vocês já estão bem ambientados, né? Slides, né? E sempre oriento para que não acumulem conteúdo. Pessoal, fizemos muitas atividades nesse período, hein? Na sétima aula, com essas série de videoaulas, nós, pelo menos, vamos ter que fazer mais algumas ali, no mês de junho, pelo menos, é certo, né? Então, oriento para que façam as atividades. Quando eu estou corrigindo aqui de forma individual, eu corrijo, mas com a intenção, com o pensamento elevado, e o aluno esteja ali também com o cadernozinho dele ali, riscado, né? Porque tem que riscar ali, tem que escrever para poder entrar no HD, na mente, né? Não tem como fazer um exercício mental, não. É um esforçozinho, né? Tem que ter um esforçozinho mental. Escreveu, o professor passou 5 atividades para o aluno se divertir. O aluno vai lá, se senta e responde. Pelo menos é essa a minha intenção. Toda vez que inicio a aula, eu vou corrigir os exercícios. Então, tá aí. Capítulo 6, o Ocidente cristão e a expansão muçulmana. Temos aqui essa iluminura, né, que faz parte da Bíblia dos Cruzados, século VIII, século XIII, né, e representa a cena das Escrituras como se elas se passassem na França ou na Europa. Atividades. 5 questões. Primeiro, descreva o Império Bizantino e suas principais características. Império Bizantino, última aula, vimos aí na página 79, né? Página 79, a partir da primeira, lá embaixo, né? Renovação romana a leste, né? Nós vimos que sucumbiu a Roma do Ocidente, mas no Oriente nós tínhamos a sede de Roma, a cidade de Bizâncio, Constantinopla, né? E o primeiro parágrafo, né? O primeiro e segundo parágrafo, está descrevendo aí algumas características, né? Diz assim, ó, menos afetada pela turbulência das invasões do século V, a parte oriental do Império Romano tornou-se uma potência no mundo mediterrâneo ao longo dos séculos seguintes. Apesar da influência latina, é evidente na estrutura política do Império, heranças gregas e asiáticas tornaram a cultura bizantina diferente nos mais variados aspectos: religioso, arquitetônico, artístico, linguístico. O idioma falado em Bizâncio, por exemplo, era o grego. Excelente. Mas ele continua escrevendo. Ele continua nos falando sobre a localização. A sede do Império Romano do Oriente era a cidade de Constantinopla, situada na margem ocidental do estreito de Bósforo, atual Istambul, na Turquia. A cidade era um ponto estratégico, pois estava localizada no eixo comercial que ligava o Mar Negro ao Mar Egeu. São características do Império Bizantino. Ok? Questão número 2. O que era o Código de Justiniano? O nosso livro ele foi bem, né? Tem uma explicação pequenininha sobre o Código Justiniano. Mas diz assim, que o Código Justiniano, na página 80, o Código Justiniano fazia parte do Código de Direito Civil, né? E ele era o livro mais importante. No Código Justiniano afirmava o poder ilimitado do imperador e a submissão de colonos e escravos aos seus senhores.
Ele pegou um tópico do livro, né, do código, mas o código é muito mais amplo, mas nosso livro não quis enfatizar. Mas é interessante que tem a ideia de que o Código Justiniano, né, ele procurava normatizar, né, direitos, deveres, né. É um ensaio importante, porque na evolução do direito, ele foi muito importante. Questão número 3. Explique o poder político do imperador. Se eu falo poder político, estou me referindo ao cesaropapismo, né? Que nós vimos na aula, né? E o cesaropapismo, né? A igreja era submetida ao imperador, né? O imperador tinha o poder temporal, tinha o poder político, o poder religioso. Esse era o cesaropapismo e era o que evidenciava o poder político do Justiniano. A resposta dessa questão está na página 80 e nos dá um parágrafo sobre esse poder político, onde está ainda em cima. Cesaropapismo. 4. O que foi o grande cisma do Oriente? Está em negrito, no final da página 80. Né? A separação. Aqui é uma explicação, mas foi a separação da igreja do Ocidente e da igreja do Oriente. Em um slide da aula passada, eu até mostrei os representantes das duas religiões atualmente, né? A igreja ortodoxa russa, nós chamamos de representante, e o Papa da igreja católica. Qual a relação da arte bizantina com o cristianismo? Página 80. O cristianismo inspirou a criação de grandes mosaicos, expressão máxima da arte bizantina, os quais, além de decorar fontes, igrejas e edifícios públicos, eram um meio de instrução espiritual para os fiéis. Retratavam a vida de Jesus, dos profetas, dos imperadores bizantinos, cujo poder era considerado divino. O dourado era usado em abundância e as figuras eram representadas de frente, ignorando o volume e perspectiva, né, do fundo. Né? A arquitetura conjugava o arco, a abóbada e a cúpula, formatos arredondados, com um plano centrado em forma quadrada ou em cruz grega, né? Cruz grega, que são 4 barras com o mesmo tamanho, é diferente. Ok. Então, terminada essa atividade, vamos continuar com o nosso assunto de hoje, a partir da página 82. Os povos germânicos e o Império Carolíngio. E tem lá, então, continuamos falando sobre os povos bárbaros, né? Mas na aula passada eu falei que aquelas revoluções, aquelas conquistas bárbaras, né? Ali nós estávamos falando da Europa, né? Da ocupação territorial da Europa moderna, que é hoje, né? Por exemplo, nós vamos falar agora sobre os francos. Os francos eram das tribos germânicas, né? Os povos bárbaros que invadiram o Império Romano, apenas os francos conseguiram fundar um reino que durou por mais tempo. Foram eles que ocuparam a região conhecida como Gália no século V. A Gália que hoje equivale à França e parte da Bélgica. Né? Esse assunto está a partir do primeiro parágrafo da página 82. Né? E ele sai descrevendo os francos. Né? Aqui, nessa pintura, nós vimos o batismo de Clovis I. Né? Quando eu falo em batismo, e me refiro particularmente ao Clovis, eu preciso ler o que está na página, no segundo parágrafo da página 82. Né? E diz assim: em 496, ele foi batizado em Reims, fato que se tornou um marco importante para a história dos francos e da igreja do mundo medieval. Clovis passou a ser saudado como um novo Constantino e teria sido o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, um assunto que nós já vimos em aula passada.
Ok. Quando eu falo dinastia merovingia, e que vai ser a primeira dos francos, né, estou me reportando a Meroveu, né, que é o primeiro rei franco, por isso merovingia. Né? E aqui nós vamos elencando alguns pontos, né, desse assunto. Isso aqui está no livro, mas de forma resumida. Então vamos lá. Clóvis I, 481-511, unificou diversas tribos no meado do século V, com a derrota de povos inimigos, e início do processo de expansão do reino, formação do reino. Na página 82, nós temos lá embaixo o mapa, e tem um reino franco em amarelo. Estamos falando da formação desse reino. Estamos falando daqueles bárbaros que atuavam de forma descentralizada, né? E mais à frente, séculos à frente, nós vemos ele formando, delimitando as fronteiras, vão se criando as fronteiras. Conversão de Clovis ao cristianismo em 496, crise da dinastia merovingia, após o reinado de Dagoberto, e controle dos prefeitos do palácio, que eram autoridades dentro da estrutura administrativa dos francos. Existiam os prefeitos dos palácios, né, que cuidavam, que era responsável pela administração. Mais à frente, Carlos Martel Felipe Pino vai ser um dos prefeitos do palácio mais conhecidos. Ele impediu o avanço muçulmano na Europa, num evento chamado Batalha de Poitiers, em 732. Carlos Martel. Mais à frente, na abdicação de Childerico III, em prol do prefeito do palácio, Pepino Breve, filho de Carlos Martel, da Batalha de Poitiers, né, vai se tornar rei dos francos e iniciar outra dinastia, a Carolíngia. É Carolíngia porque vem de Carlos. Falamos sobre a dinastia merovingia e vamos para a dinastia de Carolíngia. Mas aqui está o mapa, né? Esse mapa da página 82 que eu especifiquei para vocês. Explorar o mapa, explorar as imagens, né? Às vezes o assunto parece complexo, mas aqui nós localizamos facilmente, né, a Europa, né? E vemos aqui, ó, reinos dos francos, ó, nós estamos falando disso, né, desse reino, e mais à frente irá se expandir. Mas no momento estamos falando aqui sobre o século VI, né? Reino Franco. Eu fiz aqui a Batalha de Poitiers, onde Carlos Martel tem elevada importância, porque é nessa batalha que se impede que os mouros, né, invadam, avancem no território europeu. Aqui, né, em 732, na expansão muçulmana, eles já tinham chegado na Península Ibérica, né? E mais à frente eles são barrados. E ali é feito um limite, né? Nós temos aqui a Batalha de Poitiers, também conhecida como Batalha de Tours, travou-se entre o exército do Reino Franco, liderados por Carlos Martel, e o exército de Califado de Córdoba, liderado por Abid Rahman, governante de Córdoba. Essa batalha é citada como sendo um marco do final da expansão muçulmana na Europa medieval. O exército franco postou-se junto à cidade de Tours para uma sua defesa. Vamos lá para a dinastia carolíngia. Carolíngia ou Carolíngios, Carlos Magno, filho de Pepino o Breve. A importância de Carlos Magno. 76814. Carlos Magno, aqui, vai ser o primeiro dessa dinastia, o grande Carlos Magno. Né? Ele vai ser o grande conquistador. Vai ter um projeto expansionista de conquistas e de submissão deles aos povos vizinhos ao cristianismo. Né? Um exército formado por soldados, senhores de terras e camponeses. Em 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno, imperador do Império Carolíngio. Nós temos na página 83, temos lá a coroação de Carlos Magno no Natal de 800. Fez o cristianismo a religião oficial da Europa Ocidental.
Essa imagem está na página 83, a coroação de Carlos Magno. E porque, qual a importância de Carlos Magno? Né? Aqui, ó, bem destacado, né, que quis destacar, porque o livro também faz essa referência, fala de condados, de marcas, de ducados, né, e diz assim, ó, o território é dividido em unidades administrativas. O reino vai ser, as terras conquistadas vão ser divididas em unidades políticas administrativas. Daí nós temos condados, que vem de duque, conde, ducados, que vem de duque, e marcas, que vem de marquês. Esses são territórios, né? São territórios. Ele vai delegar poderes à aristocracia rural e à própria igreja. Para fiscalizar as unidades administrativas, ele envia unice, dominice, enviados do Senhor, conhecido como enviados do Senhor. O nosso livro não faz referência aos enviados do Senhor, mas os enviados do Senhor seriam funcionários reais, que informavam o rei sobre o que acontecia nessas regiões, né, nos condados, nos ducados, nas marcas. O Império Carolíngio contribuiu para a formação do feudalismo. Quando ele distribui essas terras e coloca na estrutura administrativa duques, condes, marqueses, aí nós estamos adentrando, né, na formação do período feudal. Vamos então, durante o Império Carolíngio, vastos territórios conquistados e sua extensão. Então, lá no alto nós temos o território do Império Carolíngio, em seu auge, compreenderia, portanto, as atuais França, Itália e Alemanha. Vejamos o mapa. É interessante, eu coloquei essa França, Itália e Alemanha para a gente contextualizar e não parecer distante e sem, né, e vazio. Nós estamos falando sobre a formação da Europa, né, desse período. Apesar daqui, nós estamos falando do século IX. Então, vemos aqui, ó. Esse amarelo aqui, Reino dos Francos, em 771. Depois vemos conquista de Carlos Magno, fronteiras do Império, estados da Igreja, principados, principais e cidades. Eu não vou delimitar, eu só quero me referir ao seguinte. Vejam, no território, ele vem até a Península Ibérica, né, a marca da Espanha, né, e avança até aqui a Itália, né, em partes da Itália, né, aqui, ó, está em verde aqui, ó, estados da Igreja. Né, é um vasto território, por isso que nos referimos a Carlos Magno, nós sempre damos uma importância. Evidentemente que todo esse território, mais à frente, ele vai ser desfragmentado. Esse mapa está na página 83. Pessoal, o nosso assunto na página 8283 é o Império Carolíngio, né? E nós vimos o Merovingio e o Carolíngio. Logo mais à frente, na 84, nós já passamos, porque dessa maneira o livro está concebido, nós passamos para a expansão do islamismo, né? Por isso que houve essa ruptura para a formação e expansão do islamismo. Quando eu falo em Islã, eu estou falando de uma religião, né? E que significa submissão, né? Então, o islamismo, submeter-se à vontade de Deus, à vontade de Alá. Alá significa Deus. Esse Alá, né, Deus em árabe, é o mesmo Deus do Gênesis, né, dos livros do Antigo Testamento. Ok. Seus seguidores são os muçulmanos, né? Muslim, em árabe, aquele que se subordina a Deus. O islamismo é religião monoteísta. Eu estou falando aqui, está em negrito, monoteísta, porque eu bati muito em sala de aula a questão do monoteísmo dos hebreus. Né? Um Deus único, mono, único, um. E na correção das provas eu vi alguns errozinhos bobos em função disso, né? Uma das características principais, a característica principal dos hebreus, o monoteísmo. Inovaram.
tinha um único Deus, né? Porque viviam no Oriente, e o Oriente era politeísta, mas os hebreus não, tinham uma única religião. Aqui, na formação do Islã, também ela começa com a subordinação a um único Deus, monoteísta. Acredita na existência de um único Deus. É fundada nos ensinamentos de Mohammed ou Muhammad, chamado pelos ocidentais de Maomé. O livro sagrado do islamismo é o Alcorão, ou também o Corão, né? Pode se chamar também de Corão. E aqui na formação e expansão, né? Nós vimos lá as partes mais importantes nos fundamentos do nosso estudo aqui. Ó. Nasceu em 579, depois de Cristo, na cidade de Meca, trabalhando com marinheiro mediterrâneo, conheceu e estudou o cristianismo e o judaísmo. Fundiu elementos judaicos cristãos e tradições árabes. Segundo a tradição islâmica, ele recebeu revelações do anjo Gabriel, que só existia um Deus, e seu nome era Alá. As revelações e profecias feitas a Maomé pelo anjo Gabriel são a base do Alcorão ou o Corão. O nosso livro, depois de falar sobre formação e expansão, ele fala sobre a revelação de Alá, né? E ele nos conta da maneira como Maomé recebeu essa revelação através do anjo Gabriel. Fundação da religião, né? Então, por causa dessas ideias, ele vai ser expulso de Meca, né? Ele chega com uma nova concepção, uma nova religião, novas ideias, e ele vai ser expulso e perseguido, né? De Meca, da cidade onde ele vivia. E essa fuga, ele vai fugir, nós chamamos de Hégira, né? Fuga, né? E ela é o ano 1 do calendário muçulmano. No calendário muçulmano começa com a Hégira, a fuga de Maomé. Em Atrib, essa vai ser a futura Medina, a cidade do profeta, Maomé consegue apoio dos comerciantes locais e dos beduínos, né? Trabalham aqueles comerciantes que transportam cargas em camelos pelo deserto, né? Trabalham para conquistar Meca. Com o tempo, converteu os povos da Península Arábica. Nós estamos vendo aqui a religião engatiana. Nascendo, se formando. E entre os princípios do islamismo, nós temos aí 5, né? Que nós estamos na nossa página 85. A página 85 fala em os pilares do islamismo, né? Não temos mais imagens, porque aqui nessa aula da slide, porque o Islã proíbe o uso de imagem, é diferente da religião cristã, do catolicismo, né? O Islã proíbe totalmente o uso de imagens. E o judaísmo proíbe também, né? E dentre os 5 pilares, nós temos aqui, crer em Alá, o único Deus, e em Maomé, seu profeta. Aqui é a profissão de fé. Crer em Alá, o único Deus, e em Maomé, seu profeta. Realizar 5 orações diárias, comunitárias, né? Ser generoso para os pobres e dar esmolas. Obedecer ao jejum religioso durante o Ramadã, que é o mês sagrado anual do jejum do Islã. E em peregrinação à América pelo menos uma vez durante a vida, que é a Hajj, pelo menos uma vez o Islã deve ir à Meca. E a expansão? Falamos do nascimento, e agora nós vamos falar de uma expansão, e uma expansão rápida, né? Em 632 depois de Cristo, Maomé morreu e deixou o mundo árabe unificado, politicamente agrupado em torno da religião islâmica. Na ausência de Maomé, surgiram os califas, chefes políticos, religiosos e militares, que governavam o império e a religião no estado teocrático, estimulada pelo interesse em dominar as rotas comerciais. Assim se dá a expansão. E aqui nós temos os territórios que passam a ser dominados, né? De 632 a 661, a Pérsia, a Síria, a Palestina e o Egito. Se esses eram territórios antes dominados por outras nações e com outras religiões, aqui nós vemos a expansão e a submissão dessas nações ao Islã. De 661 a 750, noroeste da China, norte da África e parte da Península Ibérica,
Quando eu falo Península Ibérica, eu estou falando na atual Espanha e Portugal. Muito bom. E vemos também aqui o governo dos Omíadas, de 750 a 1251. Fortalecer o império e a participação na vida das pessoas. Aqui, nesse slide, há um resumão das conquistas, né, dessa expansão, mas ela está no nosso livro, ele descreve com mais profundidade, né, essa expansão. E está na página 86, no último parágrafo, diz assim: os exércitos islâmicos eram numerosos, lutavam determinados a expandir a sua fé. Nós vemos aqui um projeto político e religioso. O primeiro grande avanço se deu no território do Império Bizantino, então fragilizado. Assim, boa parte do Oriente Próximo passou a ser controlada pelos muçulmanos, entre 630 e 640, incluindo a Síria, a Palestina e parte da Pérsia. E assim vai descrevendo a construção e expansão do Islã. A rápida expansão islâmica, em menos de um século, né? Vemos aqui, essa imagem foi retirada do nosso livro. Diz assim: o Império Árabe foi construído em pouco mais de um século. Rápida expansão, né? A expansão muçulmana resultou basicamente de um principal motivo: desejo de expandir o islamismo aos demais povos, razão religiosa e cultural, porque nos fundamentos da religião está essa questão. Vamos ver aqui. Ó. Nós vemos Meca, aqui deixa eu colocar o ponteiro laser. Vem aqui, pessoal. Nós vemos a fuga de Meca para Medina. A partir do momento que se estabelece Medina, né, a religião é formada, ela vai se expandir em todas as direções, observem? Todas as direções. E eu quero que vocês prestem atenção nessa direção aqui. Deixa eu botar um ponteiro com a caneta aqui. Ele sai de Medina, a religião, através de guerra, conflitos, né? E vai avançando pelo Norte da África, vai atravessar o Estreito de Gibraltar e vai chegar na Península, Península Ibérica. Vai conquistar esse território, onde hoje é Portugal, onde hoje é a Espanha. Esse território vai ser conquistado. Os árabes, os mouros, vão passar séculos na Península Ibérica, né? A Batalha de Poitiers foi que limitou a passagem deles, né? Eles não puderam avançar, né? Mas vejam a quantidade de territórios conquistados, ok? Vou mudar aqui o ponteiro. Pessoal, sunitas contra xiitas. Conversa do historiador que está na página 87, né? Essas duas principais ramificações do islamismo atual, né? Essa discussão, esse conflito entre esses grupos vai se dar após a morte de Maomé, né? Porque essas duas ramificações vão lutar pelo direito de ser legítimos representantes de Maomé, né? Então, aqui na leitura diz assim, os sunitas, que é um grupo, encaravam o califa somente como um chefe, cujo dever era manter a paz e a justiça na comunidade. Para esse grupo, o califa precisava pertencer ao grupo dos Coraixitas, a tribo de Maomé, dominante em Meca. O termo sunita deriva de suna, coleção de palavras e atos atribuídos a Maomé e posteriormente compilados em livro complementar ao Corão. O Corão, que é a Bíblia muçulmana, ela, paralela a isso, ela tem a Sunna. A Sunna é como se fosse um código de comportamental, né, que enquadra o cotidiano, o dia a dia do muçulmano, né, do islâmico. E aqui, os xiitas diziam que a legítima sucessão
profeta cabia aos descendentes de seu genro, Ali, com sua filha Fátima. Defendiam que a autoridade máxima do Islã deveria caber aos imãs, dirigentes espirituais da comunidade, não aos califas. O termo xiita provém de Shats Ali, os partidários de Ali. Atualmente, os sunitas são uma ampla maioria no mundo islâmico, alcançando quase 90% dos muçulmanos. Os países com maior número de muçulmanos xiitas são Irã, Paquistão, Índia e Iraque. Nós vimos, durante o período de Saddam Hussein, a grande perseguição aos xiitas, né, no Iraque. Né? A predominância e a ampla maioria pertencia aos sunitas. Né? Aí, ele deixou aqui uma pergunta. Apesar das diferenças bem marcadas entre sunitas e xiitas, é possível afirmar que ambos os grupos reconhecem os 5 pilares do Islã? 5 pilares que nós batimos lá, nós falamos? Justifique sua resposta. Deixei a pergunta aqui, e um aluno aí, se quiser, no retorno à aula, abordar o professor e discutir, estou aberto, ok? Mas coloquei o converso de historiador aqui para frisar esses dois grupos, né? Que polemizam até hoje. São islâmicos, mas não reconhecem, um não reconhece ao outro, sunitas e xiitas, como verdadeiros legítimos herdeiros de momento. Galera, diversificação econômica, diversidade econômica. Quando nós estamos falando em expansão, e sempre agora nesse período do primeiro ano, nós abordamos muito isso, né? Conquista do território, sai a conquista, perde o território, vem outro império, vem outro reino, né? A diversidade econômica dos islâmicos, né? Então, estamos aqui, ó, basicamente, as sociedades islâmicas eram de cultivo e pastoreio, né? Em terras pertencentes aos chefes militares e religiosos. A escravidão era muito difundida nas sociedades muçulmanas, principalmente nas cidades, onde prevalecia o trabalho dos escravos domésticos e serviçais. A agricultura teve seu desenvolvimento considerável, sobretudo nos cultivos de algodão, arroz e cana-de-açúcar. O contato comercial entre os muçulmanos de regiões muito distantes do planeta favoreceu o desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, técnicas de irrigação adotadas no Egito foram transferidas e adaptadas para a Península Ibérica. A metalurgia tornou-se mais desenvolvida na época em terras ibéricas, em especial a da cidade de Toledo, centro famoso pela produção de sabres e adagas. Nos seus territórios, os muçulmanos desenvolveram instrumentos de crédito e promoveram a circulação monetária, uma vez que o comércio, incluindo o marítimo, era uma das bases da economia. Os muçulmanos fizeram no Mediterrâneo, a partir do século VIII, aquilo que os romanos haviam feito na antiguidade. O Mare Nostrum, nosso mar. Assim, enquanto o sul da Europa afirmava-se como espaço urbanizado e próspero, o norte definia-se como um mundo essencialmente rural, após o fim do Império Carolíngio. Aqui à esquerda, a história no seu lugar. Os árabes deixaram marcas culturais profundas na Península Ibérica, onde é Espanha e Portugal. Em nosso idioma temos muitas palavras de origem árabe, por exemplo, em alimentos como açúcar, açafrão, alecrim, almeirão e azeitona. Na região em que você mora, há alimentos de origem árabe à venda? Nós aqui no Ceará, nós somos profundamente afetados. Nós temos muitas heranças árabes, né? No linguajar, na alimentação, na arquitetura, né? Na cidade, você anda pela cidade, você vê essa presença árabe. É um assunto que nós podemos abordar em outro momento na sala de aula. Pessoal, está aqui 5 atividades para que vocês se divirtam. Eu não posso terminar a aula sem deixar alguma coisa para o aluno sorrir durante esse período de quarentena, né? Então, façam essas 5 questões e na próxima aula iremos corrigir juntos. Eu, quando estou corrigindo essas questões, tenho certeza absoluta que o aluno está à minha frente com o seu caderno riscado com as respostas das questões 1, 2, 3, 4 e 5. Pessoal, muita saúde, paz, fiquem em casa. Em breve nos encontraremos novamente, ok? Um abraço, tudo de bom.